Olá, bom dia, estamos de volta. Pastor Rubens Silva trazendo para você uma palavra de esperança nesta manhã de segunda-feira, início de semana. Queremos agradecer a Deus pela tua vida, queremos agradecer ao Senhor pelo final de semana que Ele nos deu. Queremos agradecer ao Senhor pelo alimento, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. E eu quero, nesta manhã, convidar você para estar conosco nesse mês de maio, dia 4, né? Segunda-feira, dia 4 de maio. E nós falamos que estaremos ministrando sobre família, porque maio é o mês da família. E desde já, eu quero agradecer a Deus pela sua vida e convidar você a estar compartilhando essa live para os seus amigos, seus parentes, para que outras pessoas também sejam abençoadas, tá bom? Então, nesse momento, são 10 horas e 19 minutos, eu quero convidar você a pegar logo aí a sua Bíblia, eu quero convidar você a estar abrindo no Antigo Testamento, no livro de 2 aos Reis, capítulo 20, o verso 1, nós cremos que Deus tem uma palavra de esperança, uma palavra de vitória para a tua vida nessa manhã de segunda-feira, início de semana, início de mês, dia 4 de maio de 2020, né? Então compartilhe essa live, convide seus amigos, convide pessoas, porque Deus tem uma palavra de vitória para a tua vida e também para o teu coração, tá bom? Então, o texto é 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, né? Nós estaremos refletindo um pouco sobre a vida de um rei que recebeu uma sentença de morte da parte de Deus e também um conselho. E vamos ver o que é que Deus tem a falar conosco nesta manhã de segunda-feira, uma palavra da parte de Deus para o seu coração, eu tenho certeza. Então é importante que você esteja compartilhando essa live com outras pessoas para que elas também venham ser abençoadas, tá bom? Livro de 2 Reis, capítulo 20, somente o versículo 1, depois nós vamos estar passeando por alguns textos relacionados ao rei que nós acabamos de falar, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra de vitória para a tua vida, para teu coração. Compartilha essa live e a gente vai estar refletindo sobre aquilo que Deus tem para mim e também para você nessa manhã de segunda-feira, dia 4 de maio de 2020, né? Pastor Rubens trazendo para você nesta manhã uma palavra de esperança. Então, queridos, no capítulo 20, o versículo de número 1, está escrito assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás, diz aqui a palavra do Senhor. Ezequias foi um rei que seguiu a vontade de Deus, mas ele recebe uma sentença de morte da parte do próprio Deus e recebe também um conselho para que ele possa seguir antes que essa sentença se concretizasse na sua vida, né? No meu tempo de existência, eu tenho percebido que algumas oportunidades na vida não se deve desperdiçar, que às vezes aquelas oportunidades elas são únicas, né? E muitas vezes também é a última. E se nós desperdiçarmos, isso trará danos irreparáveis para a nossa vida, podendo também afetar o nosso futuro e o futuro também da nossa
geração. Sabemos que existem pessoas que gostariam muito de ter uma outra oportunidade para consertar as coisas ou para consertar o seu passado, mas infelizmente não é possível. E há pessoas que elas são advertidas a corrigirem alguns erros no presente para que a sua família tenha um futuro. E infelizmente algumas pessoas não atentam para essas advertências. E o texto que a gente acabou de ler fala de um homem que recebeu uma oportunidade de consertar as coisas antes de morrer, a fim de garantir um futuro melhor para a sua família. E o seu nome era Ezequias, era rei de Judá. E uma frase define bem o rei Ezequias. A Bíblia diz que ele era um homem apegado ao Senhor. Lá em 2 Reis, capítulo 18, versículo 6, diz o seguinte: porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés, o seu servo. Em outras palavras, a gente pode dizer que Ezequias ele era um homem de Deus. E quando a gente fala de ser um homem de Deus, não significa de que um homem de Deus é uma pessoa infalível. Às vezes ele é comprometido com a sua vocação, ele é dedicado na sua devoção, mas ele falha no cuidado com a sua família. E eu acredito que esta era a grande falha do rei Ezequias. Por isso ele recebeu da parte do Senhor essa advertência antes dessa sentença de morte: põe em ordem a tua casa, pois morrerás e não viverás. Olha que palavra que Ezequias então recebe da parte de Deus. Uma sentença de morte e uma advertência. E o que é que a gente pode então estar pensando aqui sobre esta situação de Ezequias, queridos? Em primeiro lugar, eu quero fazer uma pergunta a você. Se você soubesse, essa pergunta é bem clara, se você soubesse que iria morrer amanhã, como ficaria a sua família? Essa é uma pergunta bem pertinente para você pensar. Você é casado? Você tem filho? Você tem esposa? Esposo? Se você soubesse que morreria amanhã, como ficaria a sua família? A outra pergunta é: se Deus lhe desse a mesma oportunidade de Ezequias, de colocar a sua casa em ordem antes de você morrer, por onde você começaria? Você já pensou sobre isso? É difícil porque nós não gostamos de pensar na morte. A gente quer viver o presente e pensar num futuro brilhante para nós e para as nossas famílias. Mas a morte, ela é uma realidade na vida do ser humano. Mas é uma área que nós não gostamos realmente de tocar. A morte, ela nos impede de alcançar sonhos e planos no nosso coração. A morte também nos impede de estar cuidando daqueles que nós gostaríamos de cuidar por muito tempo. A morte nos limita e ela se torna sempre uma realidade na vida das pessoas. Mas eu volto a perguntar: se você soubesse que iria morrer amanhã, como ficaria a sua família? Se Deus lhe desse a mesma oportunidade de Ezequias, Deus disse para Ezequias: põe a tua casa em ordem, pois morrerás e não viverás. Se Deus te desse a mesma oportunidade de colocar a sua casa em ordem, antes de você morrer, por onde você começaria? Você já pensou sobre isso? Tem algumas pessoas que têm esse privilégio. Algumas doenças muitas vezes nos dá o tempo determinado, e nesse tempo determinado as pessoas elas têm a oportunidade de corrigir algumas coisas, de organizar outras.
Infelizmente, nem todos têm essa oportunidade, porque às vezes a morte chega de repente, quando se ninguém mais esperava. Mas a vida de Ezequias, ela nos dá algumas direções por onde começar, se Deus realmente nos desse a mesma oportunidade. E a primeira direção que ele nos dá, por onde nós devemos começar, é pôr em ordem a nossa vida devocional. A palavra devoção vem de devoto, ou aquele que é devotado. A Bíblia mostra que Ezequias, ele era um rei devotado a Deus. Lá no capítulo 18 e o versículo de número 2 e o verso 6, nós podemos identificar isso. A Bíblia diz que tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. No versículo 6 diz: porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. A devoção pessoal do rei Ezequias estava em alta. A Bíblia diz que ele era um homem que obedecia a palavra de Deus, que era submisso à orientação dos profetas de Deus. No seu tempo, exerceu o ministério profético o profeta Isaías e também Miqueias. Está lá no capítulo 37, verso 21, registrado de Isaías, e também no capítulo 1 e o verso 1 de Miqueias, né? E ele também era um homem inclinado à oração, indicando que não havia problema pessoal ou ministerial que Ezequias não apresentasse a Deus em oração. O capítulo 18 e o verso 7 diz: assim foi o Senhor com ele por onde quer que saía. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Assíria e não o serviu. Era um homem que confiava em Deus e tinha uma vida de oração constante, queridos. E nós percebemos aqui que esse homem tinha uma vida devotada ao Senhor. E eu pergunto, quantas pessoas têm sido assim como Ezequias nos dias de hoje? Tem tido uma vida vitoriosa através da devoção pessoal e também através do serviço ministerial. Como está a sua vida hoje? O tempo que Deus tem nos dado é tempo de procurar colocar em ordem a vida devocional. Aqueles que servem a Deus, que muitas vezes têm se deixado levar por coisas que têm lhe distraído, esse é o tempo de se voltar para Ele, porque Jesus está voltando, o tempo se abrevia. Ezequias, ele era um homem que tinha uma vida devocional e que demonstrava comunhão com Deus, e por isso tudo o que ele fazia, a Bíblia diz que ele lograva êxito, porque era um homem que tinha comunhão com Deus. A comunhão com Deus nos leva a prosperar, queridos. Mas a Bíblia mostra que muita gente tem sido como Ezequias, tem tido uma vida devocional ilibada, é inclinado à oração, é submisso e obediente à palavra de Deus, tem ouvido os profetas do Senhor, mas anda falhando na vida familiar. Esta era a grande dificuldade do rei Ezequias. Inspirar a sua família a mesma proporção devocional. Quando a gente lê 2 Reis 21, versículo 1 e 2, a Bíblia mostra que o filho de Ezequias não caminhou como Ezequias caminhou na vida devocional. A Bíblia diz que tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Efzibá,
fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de sua possessão diante dos filhos de Israel. E ele tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, e levantou altares a Baal. Ezequias tinha uma grande dificuldade. Ele não conseguiu, queridos, estar inspirando sua família, seu filho, a proporção de devoção, a mesma proporção de devoção que ele tinha a Deus. Seu filho começou a reinar juntamente com ele, era corregente. Ele tinha 12 anos de idade, o rei Manassés, queridos. Biblicamente falando, nós sabemos que o homem de Deus, ele tem como primeiro ministério a sua família. Ele pode ser um grande ministro de Deus na igreja, pregar bem, administrar bem a igreja. Mas se ele não exercer com excelência o seu sacerdócio dentro de casa, ele se sentirá um grande fracassado. Lembra da história de Davi? Muito semelhante à história de Ezequias. Mas se você for olhar para a família de Davi, Davi foi um fracassado em relação à sua família. Diferente de Jó. A Bíblia diz lá no capítulo 1 de Jó, e o versículo de número 1, 4 e 5, que o que destaca é que Jó, ele chamava os seus filhos e os santificava, e ele fazia continuamente oração, né? Sempre que os seus filhos realizavam festas, Jó, ele chamava os seus filhos, santificava e fazia oração, né? Isso significa que Jó tinha preocupação com a vida espiritual dos seus filhos. Como está a vida dos seus filhos? Como está a tua família em relação a Deus? Talvez esse tempo Deus está chamando a tua atenção para colocar a tua casa em ordem em relação à vida devocional. Na hora dos cultos, hoje que nós não podemos nos reunir mais como igreja, certo? Em assembleia, né? Pelo menos por um tempo. Seus filhos têm se reunido com você para cultuar nos domingos, nas lives da igreja? Ou cada um tem realmente feito o que quer nesses horários de culto e só você tem cultuado? Então é interessante entender que esse tempo Deus está nos dando a oportunidade para colocar em alta a nossa vida devocional junto com a nossa família. Você que é sacerdote do seu lar, você precisa exercer essas funções, porque não adianta estar servindo bem a igreja, não adianta exercer bem a sua profissão, enquanto você estiver perdendo a sua família, né? De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua família? Que prazer você vai ter em desfrutar o que você realmente ganha se a sua família não estar diante de Deus como você realmente está? Deus olhou para Ezequias, estava no tempo de Deus recolhê-lo, então Deus dá a oportunidade a Ezequias: põe a tua casa em ordem. Deus está te dando uma oportunidade agora. Você que serve ao Senhor, seja homem, seja mulher, seja esposa, seja esposo, Deus está te dando a oportunidade de colocar a tua casa em ordem. Se os seus filhos não estão ao redor da tua mesa em adoração e louvor ao Senhor, não está aprendendo do Senhor, então é tempo de chamá-los à atenção e colocá-los no altar de Deus. Comece primeiro pela oração, depois determine dentro da sua casa, esse é o tempo de devoção a Deus, é o tempo de cultuar o Senhor, é dia de culto. Nós não estamos indo à igreja, mas o culto é no nosso lar, louvado seja o nome do Senhor. Põe a tua casa em ordem, comece pela vida espiritual dos teus, comece intercedendo por eles. Depois tomam a atitude de ter disciplina para o culto e para a devoção. Quando os meus filhos eram crianças e adolescentes,
eu e a minha esposa vigiávamos na sua vida devocional. Eles liam a Bíblia todos os dias, por orientação nossa, e faziam suas orações. Nós fazíamos pelo menos uma vez por semana um culto doméstico. E ali eles foram alimentados. Hoje, eu me alegro em ver que eles continuam fazendo a vida devocional que aprenderam quando estavam em casa. Põe a sua vida devocional em ordem e a vida da sua casa também. Estabeleça o tempo para adorar e cultuar a Deus juntos em família. Você vai ver como isso é maravilhoso. Segundo lugar, a segunda direção que nós encontramos na vida de Ezequias, por onde começar, é pela vida ministerial. No capítulo 18, e o versículo 3, diz assim: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, o seu pai. Significa que ele era responsável como rei. Ele entendia que foi chamado por Deus para servir ao povo, para servir a nação. Olha, queridos, você que serve a Deus, Deus nos chamou para servir uns aos outros e a igreja é um local de serviço. Tem muita gente, então, parando de servir ao Senhor. Tem muitos pais que deixaram de fazer a obra de Deus. E se os pais deixam de fazer algo para Deus, de edificar uns aos outros, de trabalhar na casa do Senhor, os seus filhos, eles também não vão ter disposição de fazer alguma coisa na obra de Deus. E como consequência, eles vão enterrar os seus dons e os seus talentos. Mas haverá um dia que Deus vai pedir conta, como mostra a parábola dos talentos. Certo? Como você tem exercido o seu ministério? A igreja tem sido beneficiada pelos seus dons e talentos que Deus lhe concedeu? Se não, é tempo. Deus está te advertendo. Põe a tua casa em ordem. O filho de Manassés começou a reinar com ele, com 12 anos de idade, né? Então, nós vemos que a qualidade mais nobre de Ezequias era que ele confiava no Senhor. E o seu filho via isso, queridos. Ezequias confiava no Senhor como a única esperança dele em toda e qualquer situação. Ele foi o primeiro rei de Judá a erradicar completamente o culto pagão, porque Judá ainda oferecia sacrifício aos ídolos. A serpente que foi levantada no deserto como um tipo de Jesus, eles pegaram e começaram a oferecer culto àquela imagem, coisa que era abominável aos olhos do Senhor. E Ezequias, quando começou a reinar, ele acabou com esse tipo de culto pagão no reino. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequias, ele era um pai que ele se alegrava com a responsabilidade real do seu filho. Ele tinha preocupação com o seu filho, né, que iria ser o futuro monarca em Judá. Por isso, levou seu filho a estar reinando juntamente com ele. Agora, Ezequias comete uma falha muito grande em relação ao seu filho. Parece que ele investia na vida ministerial, mas não investia na vida espiritual do seu filho, como fazia Jó. E por isso, o seu filho foi um desastre nos primeiros anos do seu reinado, a ponto de ser o algoz do profeta Isaías mandando serrá-lo. Então nós vemos, queridos, que é importante nós exercermos o ministério, investir na nossa vida devocional, mas nós não podemos esquecer da nossa casa. Nós somos sacerdote. O sacerdote tem a função de representar Deus dentro de casa e ele tem a função de representar a sua casa diante de Deus, os homens diante de Deus e Deus diante dos homens, como sacerdote do Senhor. É estarrecedor o que o filho de Ezequias fez em Judá após o seu falecimento. Isso mostra que dentro de casa
o exemplo só não basta, porque o filho de Ezequias viu o seu exemplo de devoção a Deus, viu então ali o seu cuidado com relação ao reino para conduzir e administrar tudo diante de Deus e com a ajuda de Deus, mas o seu filho não seguiu os seus passos. A Bíblia diz, fez o que era mal perante ao Senhor, o rei Manassés, que era filho de Ezequias. Então, o que é que nós devemos fazer para pôr a nossa casa em ordem, para que os nossos filhos sigam ao Senhor? Além do exemplo, nós precisamos ensiná-los. A Bíblia diz, ensina o menino no caminho em que deve andar, e quando ele crescer, não desviará dele. Né? Isso aqui não é uma promessa, isso é um provérbio, um dito popular. Mas o que é que a gente pode entender realmente com isso? Nós podemos entender, queridos, que a Bíblia nos ensina que a palavra de Deus pregada vai estar na mente e no coração do filho, na mente e no coração da criança, certo? Nós precisamos entender que Deus espera essa atitude do sacerdote de Deus. Põe a tua casa em ordem, põe a vida devocional, põe a vida ministerial. Não mande o seu filho para a igreja. Como é que é isso, pastor? Não, vá à igreja com o seu filho. Não mande o seu filho servir, sirva com ele, sirva para que ele possa também tomar o mesmo gosto, porque Deus nos chamou realmente para isso. E o que é que nós aprendemos mais com Ezequias? Além de pôr em ordem a nossa vida devocional e também a nossa vida de serviço a Deus, oferecendo nossos dons e talentos para a glória dele e para a edificação da igreja. Nós devemos também, queridos, além de tudo isso, colocar em ordem a nossa vida afetiva. O que é isso, queridos? Afeto é demonstração de carinho que nós devemos então estar dando para aqueles que são nossos. A Bíblia diz, beije o filho para que não se ire. O apóstolo Paulo lá em Coríntios, no capítulo de número 7, verso 15, ele fala, e o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco, lembrando-se da obediência de todos vós, de como recebeste com temor e tremor, né? Alegro-me, porque em tudo posso confiar em vós. Louvado seja o nome do Senhor. O afeto é algo, queridos, necessário no relacionamento de marido e mulher, no relacionamento de pai e filhos. O Senhor fala, beije o filho para que não se ire, diz aqui. O filho necessita de carinho, de abraço. Isso vai promover o amor afetivo, a emoção, o sentimento na vida dos membros da família, certo? Isso é de suma importância. Por isso, a palavra de Deus aqui nos orienta. Tem muita gente muitos pais que dão o que é necessário para os filhos em relação ao material, em relação à questão intelectual, investindo nos seus estudos, mas são pais que têm uma grande dificuldade de demonstrar afeto e carinho, de beijar, de abraçar, né? E de promover dentro do seu lar esse amor manifesto pelo sentimento. E isso pode também trazer uma grande dificuldade para os filhos no seu futuro. Sabe por quê? Porque às vezes filhas se entregam a pessoas que não são de boa índole, né? A jovens que não têm um caráter ilibado e que nem servem ao Senhor, porque esses lhe dão aquilo que o seu coração necessita.
atenção, carinho e afeto. Claro que com interesses espúrios, muitas vezes. Mas por que que esses jovens se entregam? Porque muitas vezes esses filhos, essa filha, não recebe dentro de casa esse carinho e esse afeto. E muitas vezes recebe lá fora de quem não tem um bom caráter. Por isso, beije o filho, abrace, né? Isso vai ajudar a fortalecer a sua vida emocional, os seus sentimentos, e vai levá-los a evitar, muitas vezes, entrar em relacionamentos que não são bons e que vai lhe trazer danos apenas pelo simples fato de receber um carinho que não recebeu em casa. Por isso a importância que nós precisamos demonstrar afeto, abençoar, né, os nossos filhos e demonstrar esse amor, né? Eu acho lindo quando vejo, tem uma família que eu conheci na igreja quando eu cheguei, que eu sempre falo deles, né? Eu acho lindo a demonstração de carinhos deles, né? Do pai com os filhos, dos filhos com os pais, né? Onde eles se vê, se abraçam, se beijam, né? Sempre desde a adolescência e pré-adolescência que eu conheci eles. São 6 filhos, mas eu vi assim, eu achava muito lindo, né? A forma como esses pais realmente tratavam os seus filhos e ele tratam os seus pais. Que coisa linda, queridos. Eu louvo a Deus porque eu pude fazer isso com os meus filhos. E eles fazem isso também comigo e também com a mãe. É importante isso. Se você não aprendeu e não tem esse hábito, comece. Deus está te dando a oportunidade de demonstrar amor afetivo. E por último, põe em ordem a sua vida financeira. A pergunta no início foi: se você morresse hoje, como ficaria a tua família? Certo? Como ficaria a tua família na vida espiritual? Como ficaria a tua família em relação ao ministério, à obra de Deus, ao serviço, aos dons e talentos que recebeu de Deus? Eles estariam trabalhando, oferecendo em glória, louvor e honra a Deus? Ou estariam com os seus talentos enterrados? Ou estariam oferecendo os seus talentos e os seus dons para o mundo, para o inimigo? Como estaria? Pense sobre isso. E como eles ficariam financeiramente falando? A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 13, versículo 8: a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor. Uma das grandes dificuldades hoje na vida de muitas famílias é o problema na área financeira. Por quê? Porque muitos de nós, queridos, temos falhado na administração dos recursos que Deus tem colocado nas nossas mãos. Primeiro, porque nós somos assediados dia e noite. E hoje muito mais ainda através da internet, né? Antes era só pela televisão, pelos outdoors, né? Quando a gente saía nas ruas, mas hoje tem a internet, hoje tem não só a televisão, mas a internet, no celular. Você é incentivado a consumir, né? E isso tem levado pessoas a comprar aquilo que não precisa, né? Com aquilo que não tem. E por isso tem comprometido as necessidades básicas da sua casa e da sua família. E se morresse hoje, deixaria endividada seriamente a sua família, como aconteceu com o servo do profeta, daquela viúva que foi até o profeta e estava endividada, pronto para perder os seus filhos como escravo para aquele então a quem o seu marido devia. Eu quero dizer para você que Deus está dando oportunidade para você colocar em ordem essa área, né? Como colocar em ordem essa área? Primeiro, faça uma lista do que realmente é necessário para a sua manutenção. Coloque as prioridades básicas, as necessidades básicas como prioridade.
alimentação, vestuário, moradia, saúde, educação. Aí depois é que entra as demais coisas. Se Deus lhe deu uma condição, um salário, você pode administrar de forma em que você venha abençoar a sua casa. Ainda que não tenha reserva para o futuro, mas não vai deixar a sua casa endividada no dia em que Deus realmente chamar você. Tem gente gastando com supérfluo, e ganha um salário mínimo e gasta 1,5 ou 2, motivado pela aquela necessidade de demonstrar um status que na realidade não tem condição de demonstrar. Eu já vi pessoas que ganham menos de um salário mínimo comprar um celular de 3.000 reais. Você já imaginou isso, queridos? Pessoas casadas, pessoas que sabem das suas necessidades. Por que isso? Porque se deixa levar pelo status. Um celular de 3.000 reais faz o mesmo que o celular de 600 reais faz. Entendeu? Então é interessante a gente entender isso. Eu não sou contra quem pode comprar celular caríssimo. Se tem condição, não. As pessoas estão endividadas porque estão comprando coisas supérfluas e aí tem deixado a sua casa em desordem na área financeira. Tem sido realmente escravo dos juros abusivos, do cartão de crédito, da falta de crédito diante das pessoas. Olha o que a Bíblia diz: a ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor. Significa, organize a sua vida financeira, põe a sua casa em ordem. A única coisa que você deve estar devendo às pessoas sempre é o amor. Porque quanto mais nós damos amor, mais nós somos devedores às pessoas. Nós precisamos pensar dessa forma. Põe a sua casa em ordem. Deus, Ele nos dá uma oportunidade. E nós precisamos pegar essa oportunidade. Porque tem oportunidades na vida que são únicas. Se deixarmos passar, nunca mais teremos de volta. Foi isso que o Senhor falou para o rei Ezequias. A Bíblia diz que depois que Ezequias ouve essa palavra, ele chora amargamente. E ele coloca diante de Deus como ele tem vivido diante do Senhor. Homem reto, homem íntegro, né? Se apegou à vida devocional, trabalhou de forma correta e intensa no seu ministério como rei, né? Então, ele agora percebe que a família não iria ficar bem. E ele ora ao Senhor intensamente e Deus muda ali, então, a determinação dele, dando a Ezequias mais 15 anos de vida. Então, eu quero dizer para você, Deus está te dando essa oportunidade. Esse é o mês da família. Passa a se reunir com eles em volta da mesa e orar, agradecendo a Deus pela alimentação, se você deixou de fazer isso. Para que eles possam reconhecer que tudo provém de Deus. Reúna os seus filhos, sua esposa, diante da TV, diante do computador, no horário de culto da sua igreja, para que quando nós voltarmos a nos reunir, sua casa esteja lá celebrando com alegria o retorno à casa do Senhor, como disse o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque senão correrá o risco de os cultos voltarem e os seus filhos não voltarem. Se você tem investido na sua vida devocional, mas não tem cuidado da sua casa, passe a cuidar, porque ela é o seu primeiro ministério e Deus está te dando essa oportunidade através desta quarentena. Passe a beijar, a abraçar, seja mais compreensível, né? Procure ouvir os seus filhos. Talvez alguns tenham entrado em algumas
coisas que não agradam a Deus e tem trazido danos para si mesmo na escola, na faculdade, porque não tem tido esse tempo com os seus pais, não tem conversado. Você tem se interessado pela vida afetiva do seu filho, da sua filha, com quem eles estão se relacionando? Você tem se preocupado o que é que eles têm visto na internet, no celular? O ano passado foi um ano muito difícil para a vida de alguns pais na igreja, porque alguns adolescentes estavam se automutilando. Alguns adolescentes estavam envolvendo com relacionamentos homoafetivos. E aí foi uma surpresa danosa para os pais. Nós tivemos que orar e trabalhar muito com os pais. É hora de você observar e conversar com seus filhos. Saber da sua vida afetiva, amorosa, seus sentimentos. Isso é importante. Por quê? Porque de que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa família? Que tristeza foi para Ezequias a vida de Manassés. Ainda que no final ele voltou para o Senhor. Manassés volta para o Senhor. Mas fez muitas barbaridades até voltar. É importante nós pensarmos nisso. Tá bom? A palavra de Deus hoje é: põe em ordem a tua casa, enquanto é tempo. Tenha essa quarentena como uma oportunidade que Deus está te dando para tratar daquilo que precisa ser tratado dentro do seu lar. Ore mais, jejue mais, leiam mais a palavra, cultue mais juntos. Coloque alguns hábitos que foram perdidos dentro de casa. Volte a assistir junto com eles, a ter um lazer, a colocar os sofás, a afastar os sofás, colocar os colchões na sala e se reunir, deitar, assistir filme, ali juntos, se abraçarem. Meus filhos cresceram vendo a gente fazer isso. E eu quero dizer que ainda hoje, quando eles estão em casa, mesmo grande e uma já casada, às vezes a gente volta a fazer isso. Que você venha fazer isso e tua família será abençoada. Eu quero ter uma palavra de oração. Querido Deus, diante da tua presença, eu quero te agradecer pela palavra de hoje para a família. Eu sei que foi uma palavra de advertência. Ezequias nos traz, ó Deus, uma série de instruções. E nós, ó Deus, queremos nos apegar a ela para podermos agradar a Ti e também estar, ó Deus, salvando a nossa família da destruição, da derrota, do mal que Satanás, ó Deus, tem tentado contra nós. Que a Tua mão seja sobre todas as famílias da Igreja Batista Missionária e desses irmãos que estão nos assistindo agora. Que o Senhor venha trazer restauração, que o Senhor venha trazer despertamento, que o Senhor possa trazer avivamento, Pai. Eu sei que a Tua palavra não volta vazia e eu abençoo, Senhor, a vida dessas pessoas. Abençoa esta casa, a casa da minha irmã, seu marido, suas filhas, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar levando cada família, restaurar o altar da adoração dentro da sua própria casa e que seja manifesto quando a igreja estiver de volta em reunião dos santos. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero repreender o espírito de morte que está determinado através das enfermidades na vida dessas pessoas que agora me assistem, que porventura esteja passando por problemas nessa área, na área da saúde. Que Tu possa repreender o espírito de morte. E eu quero profetizar saúde e cura. Eu quero profetizar vida para a glória de Jesus. Essa é a minha oração, em nome do Senhor. Amém. Obrigado você que tem estado conosco, né? Quero mandar aqui um abraço aqui para a irmã Eugênia, minha irmã que está aqui, né, e também está com o seu celular ali ligado, a irmã Névia e toda a sua casa, a irmã Eline aqui em Petrolina, a irmã Lourdes Costa,
né, que também tem sempre estado conosco. A irmã Nina, lá em Salgueiro. Nossa irmã Andréia Alves, né? Deus abençoe a irmã Andréia. Né? Acho que está morando bem distante daqui de Petrolina, né? Ela que era membro da Igreja Batista Missionária aqui em Areia Branca, com o pastor Miguel. Um abraço, Andréia. Irmã Gleiciane Silva, um abraço também. Deus abençoe. O pastor Elândio, meu amigo, né? Que a tua casa seja abençoada, querido. Em nome de Jesus. Ele diz aqui, aquele que não cuida da sua própria família negou a fé. E ainda tem um complemento. A Bíblia diz que é pior do que o incrédulo. Maria Bezerra Freire, um abraço, né? Nossa irmã. O Diácono Júnior também. Deus te abençoe ali em Salgueiro. A Dalva também. A irmã Zélia lá em Floresta. Pastor Domício também, sua família, nosso amigo, nosso vô. A Lúcia Januária, um abraço para a Lúcia aí em Salgueiro, no Prado. Edilene também, nosso abraço. A irmã Vânia Gomes sempre está conosco. Irmão Dodinha, Vanderlei, irmã Kátia, certo? Que Deus abençoe aí também. A irmã Névia, toda a sua casa, ela está dizendo aqui, sempre fui muito abençoado com essas palavras, que o Senhor continue a te usar. Um abraço aí também para a irmã Rízia, lá na Coab, Jéssica Delboni, a irmã Deise. Deus abençoe cada um de vocês que tem estado conosco todas as manhãs. Essa semana estaremos tratando sobre família, né? Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Quero também pedir oração pelo meu filho Túlio, que hoje está viajando para São Paulo, vai estar morando em Franca, né? Vai estar bem distante. Nós nunca nos apartamos assim para um lugar tão longe. E eu peço a vocês que estejam orando pela vida do meu filho, para que Deus proteja, guarde, possa dar a ele realmente um tempo bom naquele lugar, naquela cidade, tá bom? Um abraço, Deus abençoe, no nome de Jesus.